Fernando, e um grande prazer estar novamente juntos após tantos anos, depois de Guarulhos, junto com a Cátia Lima, que queria também lembrar como a grande artífice do orçamento participativo de Guarulhos nessa época. Lembrar aqui que esse estudo foi fruto de muitos esforços, tanto de colegas e parceiros da UIDP, da CGLU, da ENDA, do Fundo Mundial do Desenvolvimento da Cidade, da Kota Kita, na Indonésia, e da minha universidade, a University College London. Então, são essas parcerias, essa ampliação de perspectiva que são importantes. Bem, são 15 cidades que aceitaram um enorme trabalho de documentar suas experiências. E eu diria que são das mais avançadas hoje, não as únicas, mas das mais avançadas em termos de orçamento participativo com perspectiva climática, num leque relativamente amplo. Nesse primeiro slide, gostaria de dizer um pouco quem são. Bem, o primeiro é que são de todos os tamanhos. New Taipei City tem mais de 4 milhões de habitantes, Semarang, na Indonésia, 1,5 milhões, e vai até cidade de 35 mil habitantes, como pode ser a Eurocidade de Cervera Tominho, cidades intermédias, que bem se falava até agora, cidade intermédia, como por ser um Cuenca no Equador, ou São Pedro Garcia, com 200 mil habitantes, e, portanto, Ludwig com 100 mil habitantes. E, portanto, a primeira lição é que esses aportes são interessantes para cidades de todo o tamanho. A inovação não está relacionada com um tipo de cidade. Segundo ponto é que essas experiências não são experiências necessariamente recentes. Tem várias que são, mas tem algumas que são de mais de 20 anos, como Cuenca, mais de 10 anos, Semarang, Arsgir, um distrito na Rússia, Daliforforai, na conurbação de Dakar, e várias que são recentes e continuam. E isto é alentador. E podemos aprender também como a sustentabilidade pode ser associada com essa consolidação. O terceiro elemento é que temos aqui uma multiplicidade de práticas. A maioria são a base que chamamos de territoriais. Elas acontecem em distritos, como, por exemplo, 2 distritos em New Taipei Cities ou em Arsgir, que é um distrito. Elas acontecem a nível de aldeias, de cidade binacional, mas o recurso é dividido a nível territorial. Tem outros, e esse é o novo, que são de surgimento de OP temáticos. E o OP Ecocidadão, em Metz, o OP para o Desenvolvimento Sustentável, em Bordeaux, e não participando aqui, é o caso agora de Montreal. Então, é só sobre esse tema que está construído o OP. E também, muito inovador, que descobrimos, são os casos mistos, atores e tema. Quer dizer, em Molina de Segura, tem um OP jovem sobre alterações climáticas que nasceram em 2020. Sim? Em New Taipei City, os distritos, o OP de distrito está exclusivamente para a poupança de energia, mas qual ator? Com as empresas privadas e trabalhando com os seus empregados. Então, é um desdobramento do que normalmente se faz. E, vendo esse mapa, estão em diferentes situações de vulnerabilidade e de preparação, de capacidade de responder às mudanças climáticas. Vejam as cores. Algumas, Cuenca está com, por exemplo, um nível de vulnerabilidade médio, né? Está em cor café. São Pedro Garcia está muito mais capaz de responder. Mas o que notamos aqui, pelo posicionamento dessa cidade, é que os dados que existem, como o CEMAPA, que é um mapa de monitoramento do que existe a nível mundial, em termos de exposição às mudanças climáticas, não funciona para explicar o que acontece e explicar a emergência dos OPs. Eles aparecem em cidades dentro de países que são supostamente de high
de low vulnerability, de vulnerabilidade baixa, como é, por exemplo, a Europa, mas que são expostos na mesma em muitos problemas climáticos. Bem, como nascem e por que nascem esses OPs verdes ou sensíveis ao clima? Eles resultam dos efeitos dramáticos. Desculpa, hay un problema con la visualización, se ve la concept note, no la apresentação. Tu não vê isto? Tá, então, stop share. Share screen. Obrigado. E agora? Agora sim. Adriano, você vê? Ok. Sim. Então, o primeiro, só para ver, o mapa localiza as várias cidades e elas estão aparecendo em países completamente diversos em termos de vulnerabilidade, o qual demonstra que esse tipo de mapa é inútil e que temos que fazer uma leitura desde o local. A segunda ideia que queria passar é que os OPs verdes, né, ou perspectiva climática, eles não nascem, eles não são motivados pelas agendas ou programas internacionais, muito pouco. Eles nascem das mesmas necessidades enfrentadas pelos moradores, pelos habitantes, o qual demonstra a incapacidade até hoje de muitas agendas internacionais e programa internacional de ter tomado esse pulso do que está acontecendo no mundo. As respostas, os OPs, são geralmente, a partir dessa análise, né, eles são os mais frequentes para enfrentar inundações, alagamentos. Estão vendo o caso de Dakar, do Congo, da Tunísia, que as alterações são, quer dizer, inundações. Subida do nível do mar, a foto na Indonésia, altamente exposto. Segundo, são incêndios, ilhas de calor, ondas de calor, ciclone, vamos ter Pemba, essa foto de baixo é de Águeda. Mas o mais importante, provavelmente, é que os OPs conseguem responder a uma combinação de efeitos climáticos. E vamos ouvir em Águeda, né, tanto inundações, alagamentos, e fogos. Essa maleabilidade do OP, ela é extremamente interessante a perceber. O terceiro ponto é analisamos, bem, será que são muitos esses projetos ou são ainda completamente limitados? Analisamos 4.400 projetos. 900 deles, através dos 2 últimos anos, né, de pesquisa, foram 22 milhões de dólares em cidades não necessariamente muito ricas e não necessariamente muito grandes, o qual mostra que sim tem uma contribuição. Não obstante, essa proporção é altamente variável. Em relação ao total do orçamento do OP, às vezes são poucos porcentagem e, às vezes, nos temáticos, é 100% que vai para enfrentar os desafios climáticos. De forma similar, o número de projetos altamente variável, às vezes menos de 10, e às vezes são muito mais de 100. Em Cuenca, que é provavelmente o mais importante, são mais de 500 por ano, Metz 120, São Pedro Garcia 185. Não estamos falando de números baixos, pelo contrário. Tentamos fazer, junto com os colegas das equipes locais, uma tipologia de projetos. E encontramos 6, mais uma lista que pode ser, que podemos falar. Os primeira categoria são os projetos tangíveis, né, de adaptação ao clima. Estão vendo em Dalifort, antes e depois, se adaptam aos efeitos da inundação. Vamos falar de Águeda e do reservatório para combater os incêndios, mas também na Rússia, 500 projetos anos estão a fazer de transformar instalações em proteção contra os fogos que estão no
acaso em territórios de cultivo, destruindo completamente os cultivos e, portanto, é importante ter essas construção para poder atingir os fogos iniciantes em menos de 20 minutos, né? Com um impacto econômico altíssimo de benefícios. A segunda categoria, um pouco menos em números, são projetos tangíveis de mitigação dos efeitos. Aqui estamos no Kivu, com um OP que apoiou para os voluntários para plantar árvores, para fazer uma mitigação de efeitos e evitar o deslizamento. Uma terceira categoria, aí estamos em Bordeaux, um excelente OP ambiental, que estão trabalhando numa linha de adaptação e mitigação ao mesmo tempo, com a plantação de árvore, frutais e a desmineralização da cidade. Continuamos. A quarta categoria, que já são projetos que chamamos soft, que não são projetos de investimento, de construção. São campanhas de formação e sensibilização, como no caso do Senegal, precisamente da ENDA, ou de Cerveira Tomínio, em Portugal, que vai ser apresentado daqui a pouquinho, ou em New Taipei City. A quinta categoria, menos em números, mas extremamente interessantes, são projetos de alerta precoce para, nesse caso, em São Pedro Garcia, com a inversão de temperatura, montaram com o OP um aplicativo para que as pessoas e nas escolas possam saber se a contaminação é alta demais para já não fazer ginástica fora. Ou alerta precoce, muito desenvolvida também na Rússia, com N projetos, para poder alertar a população sobre os fogos que estão aparecendo. E uma sexta, que eu acho muito interessante também, em Molina de Segura, na região de Múrcia, na Espanha, que são de financiar estudos a pedido da população. Nesse caso, o exemplo, consumo público de eletricidade para reduzir o consumo de energia. E, a partir daí, ter um plano público de luta contra os incêndios, ou para a redução, perdão, do consumo energético e a sua transformação. Uma observação que foi muito interessante, resultando da pesquisa, é que, apesar das dimensões inovadoras e desafiantes, não são mais difíceis de implementar. São executados em tempos similares aos projetos que não eram climáticos. E isto é uma boa notícia para quem quer começar a trabalhar o tema. Convido a ler o trabalho. Temos hoje uma multiplicidade de inovações em vários campos que são, infelizmente, pouco documentadas. E essa inovação, ela vem tanto de pequenas aldeias, de cidades intermédias ou de grandes cidades. Não? E isto é transversal. Tem 4 grandes áreas de inovação. A primeira é a dimensão da participação. Um fio condutor são as formas democráticas de organização popular. Vemos aqui os CADEL em Yaoundé, de mais de 400 mil habitantes, e que a força da organização comunitária optimiza os OPs. A conclusão é que um OP mais democrático tende a ter um impacto maior e uma contribuição maior para enfrentar os desafios. E o outro que observamos são as equipas, a importância das equipas de orçamento participativo, também da sua organização, da sua capacidade de diálogo. E eu acho que aqui a experiência de Águeda mostrar pela prática, né, o exemplo é um excelente contributo. Em termos de dimensão fiscal e orçamental, o que vemos, por exemplo, na Rússia em particular, é a capacidade mobilizadora dos OPs para mobilizar mais recursos. Conseguem mais da metade fora do orçamento público, que vem do Ministério da Finança, nesse caso, e passa para as regiões e, à sua vez, pelos distritos, um sistema centralizado. Também a inovação é que vemos os níveis orçamentários variando de 1 a 100, quando se divide o orçamento pelo número de habitantes.
portanto, tem algumas, como o Cuenca, mais de $100 por habitante por ano, que são exemplos a ver. Mas o mais interessante é que as cidades muito pobres, como no Kivu, com menos de $2 por habitante por ano de orçamento, quando outras têm 2.000, e que nos anos que tem mais exposição aos efeitos climáticos, é quando a Esperança, a prefeita, né, decide colocar mais recursos para a discussão pública. É contraintuitivo, mas extremamente inovador. Ela fala assim, quando tem mais problemas, quando temos que ter mais consulta popular. A dimensão regulamentar institucional também, com 2 elementos que rescato aqui em breve. Um é autorregulamento, na tradição brasileira, né, que nasceu em Porto Alegre, mas que estava em muitas cidades do Brasil, onde são os habitantes que definem as regras, os regimentos, né, dos OPs. E isto existe também para os OPs climáticos. E a importância das políticas e dos programas. Quando um OP é bem inserido nos programas e nas políticas, tende a ter um impacto muito, muito maior. E o exemplo de Semarang, vamos ouvir Pemba e as experiências dos nossos amigos do Moçambique, onde o OP é um instrumento dentro de políticas e programas um pouco mais amplos. E, em termos de dimensão e justiça espacial e climática, acho que a experiência de Cuenca é extremamente interessante. 21 paróquias rurais altamente vulneráveis e expostas, e o dinheiro vai de 100 mil a 500 mil. A partir de uma chave de repartição, de assignação orçamentária muito interessante, em função da vulnerabilidade e da exposição, com critérios técnicos que poderíamos falar caso seja reconhecido. Estão vendo aqui nas fotos também a importância das ONGs junto aos movimentos sociais e da formação que é dada que é uma das funções dos equipos de orçamento participativo, nesse caso no México. Terminaria essa apresentação vendo um pouco qual poderia ser uma agenda para o futuro, para expandir e maximizar o impacto dos orçamentos com uma perspectiva climática. Estamos no início, temos menos de 20 experiências, quando, na verdade, existem, provavelmente, esse ano, mais de 6.000 experiências de orçamento participativo no mundo, pelo menos. E então, o primeiro passo é contaminar a 6.000, passar das 20 a 6.000 para aumentar esse impacto frente aos desafios. O segundo ponto sobre aumentar o apoio é para melhor documentar o know-how, o saber fazer, porque muitas desaparecem, continuam desaparecendo. Foi o exemplo de Metz, excelente experiência no norte da França, nordeste. Se não fosse nós, não teria muito feito. Precisamos de recursos para isso. Apoiar as inovações climáticas na cidade, vemos que com um pouquinho mais, um incentivo a mais, poderíamos ir muito mais longe em termos de inovação, não de spread, não de ampliar nas 6.000. E apoiar as inovações democráticas. Uma das lições é que são melhor organizado nas bases, nos bairros, melhor articulação com a ONG, governo local, melhor governança nasce democrática, isto poderia ser muito mais apoiado. Mencionava mobilizar os atores, em particular a comunidade internacional, e portanto, extremamente feliz de ver que a OIDP, que ver que a CGLU estão junto a esse movimento municipalista e democrático, mas são muito poucos. A nível das Nações Unidas, muito pouco, e isto faz muita falta. Das grandes agendas climáticas não tomaram a medida da contribuição do OP, faz muita falta. Todas as iniciativas que nós foram apresentadas ao início, né, na qual o CGLU participa, nenhuma delas, e posso dizer, nenhuma delas está com uma perspectiva de orçamento participativo. Se não for a CGLU. Este é realmente um problema. O outro elemento que os OPs climáticos são uma mina de ouro de soluções inexploradas. Dou um exemplo que resume tudo. Em Metz,
essa cidade francesa, de 2014 a 2019 foram 3.735 propostas, 298 projetos aprovados. Essa caída acontece em quase todas as cidades que conheço e que participaram. O que fazer com esse gap entre as propostas e os projetos? Quando a gente olha a essas propostas, muitas delas, mas muito mesmo, são muito interessantes, o qual chama para ter mais recursos, para executar mais, mas também para ajudar aquelas propostas que não são projetos articulados, poder se desenvolver as ideias a partir das inovações desde a cidadania. Essa mina de ouro é algo que temos que descobrir desde já, registrar, trabalhar esse tema. Não é possível. O OP só financia uma parcela mínima do que poderia ser financiado. Reconhecer as virtudes dos OP climáticos. Eu geralmente concluo dizendo um termômetro no sentido social, espacial e ambiental. Está dizendo, em tempo como nessa foto, mandado pela Esperança, desde o Kivu, que hora por hora nos mostrava os efeitos para a cidadania, e a cidadania mostrava isto. Em tempo real, sabemos como os orçamentos participativos, como o clima está afetando as nossas vidas. E é também um barômetro, porque através dos anos vemos as tendências que aparecem, qual é o rio que está desbordando, qual é o local que está se queimando, e nos dá uma visibilidade muito além dos trabalhos profundos necessários sobre os trabalhos sobre mudança climática, e muito mais rápido, muito mais direto, muito mais localizado sobre o aonde. E para retomar as palavras da Janice da Silva, né, acho que é tempo, quando vemos a injustiça tremenda, como na África, né, que 4% dos efeitos do clima são provocados para a África, mas que está um dos países mais expostos. E eu acho que os OP solidários poderiam ser uma extraordinária ferramenta para que os países emissores de gás a efeito estufa possam, a partir de uma vontade da cidadania, cortar 10% dos seus orçamentos para apoiar aqueles orçamentos em cidades do sul da África, por exemplo, do Kivu, de Yaoundé, de Dalifort, que são expostos para aumentar os seus orçamentos absolutamente mínimo e poder construir, a partir dos OPs, uma sociedade muito mais solidária entre escolas de Portugal e a escola do Sul, para que os meninos, as crianças, possam entender que tem uma injustiça fundamental, uma injustiça climática fundamental, que podemos enfrentar com os orçamentos participativos, mas também com vontade política e muita solidariedade, muito trabalho nas escolas, muito trabalho com a cidadania e um sonho. Espero que aderem a esse sonho para que, desde as suas cidades, possam ou receber ou mandar parte dos OPs para que tenhamos um mundo muito mais solidário e muito mais democrático. Porque eu acho que, sem isto, a injustiça climática vai pegar de um lado, mas também do outro. Termino com essas frases, agradecendo mais uma vez um imenso esforço que foi esse estudo para cada cidade, que documentou com seriedade, com muita boa vontade. Assim que foi um verdadeiro prazer e mais uma vez, agradeço também a todos os sócios. Fernando, a palavra Muito é tua obrigado. nos 15 minutos.